Bom, Newton, primeiro obrigado por me atender, para a gente poder trocar essa ideia. Eu acho que é a nossa primeira entrevista, né, desde que tu foi eleito presidente do Brasil. E para entender, eu acho que o torcedor entender é bom a gente pegar um contexto. E para mim, o primeiro contexto é como é que o Newton vira presidente do Brasil, esse contexto até os teus passos dentro do clube, até tu chegar no cargo de gestor principal do clube. Queria que tu me contasse um pouco, por favor. Bem, bom dia, né, Vinícius. Primeiro, muito obrigado pelo convite para fazer essa entrevista, porque atender até atingir o torcedor chavante, que admira o teu trabalho também, assim, né, como eu. Mas basicamente é o seguinte, a minha trajetória do Brasil é da infância, né. Eu me manifestei cedo como torcedor do Brasil, e a jogos, e posteriormente, depois, aí tem um fator de divisão muito importante na minha vida, que foi ter concluído a escola técnica, em eletrotécnica. Aí fui trabalhar, pegando só em relação ao Brasil, às vezes quando eu trabalhava nas minas do Camaquã, quando eu vinha de folga, tinha jogo do Brasil, eu ia, né? Sim. Depois fui para Candiota, encontrei lá o engenheiro Paulo Moreira, o Cabo Nelson Rodrigues, o poeta maldito lá, que era chavante, o Gilson. Então, quando tinha jogos do Brasil em 85, nós vimos, né, assistir jogos. Aí depois eu fui para Porto Alegre, acompanhava jogos ali naquela região. Posteriormente, quando meu pai faleceu, a minha mãe morava comigo, íamos de volta para Pelotas. E aí, como o João Batista Montanelli é o meu colega da CE, e foi dali que eu conheci o Montanelli. Ele pediu para fazer o placar do Brasil. Aí eu fui lá, olhei, o placar não tinha software, não tinha nada. Aí fiz do meu jeito, eu tenho uma formação de eletrônica digital também. Então aí, enfim. Aí eu comecei a frequentar o clube nessas condições, né? Então fiz durante o período, depois troquei de atividade dentro da empresa. E assim eu fui indo. Posteriormente eu me aposentei, também acompanhava os Jogos do Brasil pela televisão, sempre que possível. Quando me aposentei, o pessoal, o Eduardo Fagundes e o próprio Montanelli me convidaram, através do Ricardinho, para ser vice de patrimônio. Aí eu fiz ali, continuei no patrimônio ali no Brasil, mas já estava mais dentro do contexto. Como eu tenho uma formação acadêmica, né, eu gosto de estudar essas coisas todas, eu comecei a ver essa uma questão mais estratégica. O clube é um clube grande, né, para a nossa região, é um clube de conhecimento nacional. E já que eu já estou na finaleira da vida, quem sabe a gente começar a trabalhar num processo todo. Aí foi quando inicialmente coloquei meu nome à disposição, procurei na época, todas as pessoas que depois vieram, trabalhar na questão de estratégia do clube, que eu me achava em condições de poder ajudar, né? Uhum. Aí o processo eleitoral conheceu, né, levar uma olhada, mas só que eu sou uma pessoa muito consciente. Acho que às vezes tu tem uma mensagem, tu não consegue enviar. É um sistema de comunicação que tu sabe. Uma comunicação tem o emissor, o receptor e a mensagem. Às vezes ela não se completa, então fica só uma conversa no ar. Nesse contexto todo, quando o pessoal me procurou, tu vai concorrer a presidente? Eu digo, olha, de repente até assim, né? Mas só que a coisa pegou um modelo muito forte, aí conversando foi com o Giovanni Pérez, com o próprio Eduardo Fagundes, com o Montanelli, aí começamos a conversar, e quem sabe, em vez de disputar, a gente se uniu. Eu digo, acho que é melhor um clube como o nosso, quanto mais força estiver empurrando para o mesmo lado, mais longe nós vamos, do que a gente ficar daqui a pouco. Não ia ser de minha parte, mas uma questão fraticida, né, de quem é melhor. Ninguém é melhor que ninguém, né? Sim. E nesse contexto aí houve uma composição e me surpreendeu a aprovação dos meus pares, né, para o meu nome. É uma responsabilidade imensa. E digo que até então eu já estava com outros projetos na vida, né, porque eu trabalho muito com objetivo na minha vida. Né? Minha vida sempre foi com os pés no chão e a cabeça funcionando para as coisas acontecerem. Né? Então dali mudou essa realidade, fomos eleitos, não houve outra chapa, e dali eu digo, vou ter que voltar para os livros, vou ter que começar a estudar.
E estão fazendo isso, acompanhando o clube, através da liberação do Ricardo. Eu tenho acompanhado alguns jogos, para mim foi muito importante a leitura como diz outro, do nível que nós estamos, né? Temos futebol, então estou trabalhando separadamente e também em conjunto com todos os segmentos, tanto jurídico, administrativo, a questão de marketing. Então, eu tenho já um protótipo. Ontem eu estava reunido com o pessoal da comissão do museu, né? Vamos criar a comissão das mulheres também, um grupo de responsabilidade social junto com a Brigada Militar, já conversamos, vamos os bombeiros. Assim que tiver as questões todas já definidas, nós vamos ao secretário de Educação para fazer umas parcerias. Então, sem contar a questão financeira do clube, né? A gente quer ter uma estabilidade financeira para poder ter times competitivos, pagamentos corretos. Nós temos uma dívida muito forte em termos de trabalhista e tributária, nós já estivemos negociando, estamos começando a negociar na realidade. O presidente da federação, quando ligou para o Ricardo estava viajando, me convidou para nós tomarmos um café, batemos um papo, ele aceitou a nossa linha de trabalho. A semana passada já veio o senhor Marcelo Ducati para a gente ver algumas questões também, e de preparação, de formação, de aperfeiçoamento, de melhores práticas de governança de um clube, né? Então são coisas assim muito que para mim é familiar, mas me assusta o volume das coisas, né? Mas o negrão pobre não pode se assustar com as coisas. A gente tem que estar sempre enfrentando tudo, né? Como dizia um amigo meu muito importante, ele dizia que durante a vida da gente, a gente mata um tigre e foge de 10, né? A gente passa mais fugindo do que matando. Não, uma comparando uma analogia seria isso. Então, aí passei a me tornar serei, né? Hoje o presidente é o Ricardo, a responsabilidade é dele, né? Ele é o presidente de fato e de direito. A partir de fevereiro, nós estamos preparando desde hoje a possibilidade de nós entrarmos lá já com um estágio já de conhecimento de clube, de conhecimento de demanda, de objetivos administrativos, financeiro, jurídico, e todos os outros quesitos, né? É um grande desafio, Eu posso dizer que é um grande desafio. O meu maior desafio foi trabalhar, estudar e me formar na escola técnica hoje. Na faculdade eu levei a trancos e barrancos, mas consegui porque eu já estava com pelo duro, né? Sim. E agora esse desafio é muito grande, porque administrar paixão é muito difícil, né? É muito difícil. Sim. E Newton, eu te pergunto, já entrando nesse contexto, tu já claro, tu já teve a parte que tu falou, né, do vice-patrimônio, já vem há um tempo dentro do clube, enfim, num conselho, e efetivamente na diretoria, mas agora tendo esse contato mais perto, vamos dizer assim, com o Ricardo, enfim, em relação a observando todas as partes do clube, já que tu vai assumir em fevereiro. Que situação de Brasil tu recebe? Porque, pelo menos nós de fora, a gente não tem ainda, talvez, total dimensão de qual é a situação do Brasil. Tu fala que o Brasil tem dívidas, que está tentando buscar acordos, mas mesmo assim tu vai ter que pensar num clube que vai começar uma temporada, talvez tu assume a direção e tu vai ter, sei lá, 2 semanas já começa os jogos de novo. Então, que situação tu vai receber quando tu assumir de fato a presidência? Olha, na realidade esse é o nosso trabalho nesse período de transição, né, Vinícius? A gente está conversando com setores, com certeza mais adiante conversando com segmentos do clube. Com certeza até o final a gente haverá de ter um relatório de gestão desse período do Ricardo, e a gente tem esse diagnóstico todo completo e tem um plano de trabalho. E te digo tranquilamente, vai ser apresentado ao conselho, aos órgãos, porque o clube tem várias partes, né? E tem assuntos que são reservados, são assuntos que são estratégias de ação, que não se pode... Mas a informação vai ser dentro dos órgãos estatutários necessários, serão feitos. Como eu tenho dito para o pessoal que os méritos e problemas que porventura tem é do clube, né? Então nós vamos ser um gestor do clube. Então a gente tem que ter os órgãos do clube todos envolvidos e conscientes e remando no meu sentido de cooperar com as condições do clube, né, Vinícius? Claro. Então é dentro desse contexto que a gente trabalha. E com certeza havia um relatório de gestão do que foi feito, um plano do que a gente vai pretender fazer. Nós vamos ter algumas comissões também ligadas à presidência, né, que é a questão de
uma comissão de consultora, por exemplo, na questão jurídica, tem o Celso Feical, que eu já falei com ele, tem questão contábil, tem questão de planejamento estratégico, já conversei com o Paulo Moreira, com o Fernando Ribeiro, tem o rapaz também, o Arthur, então a gente está começando a burilar questões de planejamento, porque tu tem a executiva que executa, e tu tem quem trabalha com planejamento a curto prazo e médio prazo, né? Uhum. Então a gente está trabalhando dentro desse contexto, assim, mas realmente, como se diz na gíria, aqui, os peão como eu, é botar o peitinho na água, né? A nossa banda vai ter bumbo, vai ter corneta, mas vai ter também tocador, carregador de piano, porque uma banda tem que ter todos os instrumentos, não pode ser só um, né? Então a gente tem que agregar pessoas que tenham boa vontade, e eu lhe digo, o que tem de pessoas que estão se colocando à disposição de nos ajudar é algo surpreendente, sabe, e positivo, diga-se de passagem. Então a gente tem que analisar essas energias boas que estão vindo para a gente colocar dentro do clube e tornar ele cada vez mais fortalecido, né? Me surpreende, assim, ontem mesmo tivemos uma conversa com a questão do museu, né, que é uma comissão, as pessoas têm um acervo fantástico. Conversamos com o pessoal da universidade, porque tudo tem uma organização. Tem o seu Sérgio André, o seu Cláudio André, né, que é fantástico. O Sérgio também o Serginho vai fazer parte dessa comissão, uma outra comissão. Então são pessoas que estão assim, com muita vontade de agregar os seus conhecimentos dentro do clube. E a gente tem que ser permeável a isso, né? Sim. Newton, deixa eu te interromper. Pelo jeito que tu fala, né, nessa nossa conversa, dá pra ver que teu olhar, ele é meio que amplo, hein? Tenta buscar todas as etapas do clube, assim, vamos dizer que não é talvez o olhar principal, ou somente o olhar pro futebol em si, né? Parece que tu te interessa muito por todas as áreas do clube em termos de gestão, organização, enfim, como tu falou, no planejamento. É por essa linha mesmo que tu vê? Tu acha que a tua gestão passa muito mais por esse olhar do Brasil como uma empresa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porque ela não chega a ser uma empresa, mas de tu conseguir observar todos os lados de uma gestão necessária do que exatamente focar apenas só no futebol? Olha, nós somos, se tu for ver o nosso clube, nosso nome é Grêmio Esportivo Brasil, né? Então mas na realidade nós somos um time de futebol. Então o futebol para nós é o nosso produto final. Só que eu tenho nítido para mim de que o produto final ele depende de outras peças também, para poder atingir a melhoria no futebol. Passa por várias questões administrativas, jurídicas, financeiras, tá entendendo? Então não tem como tu descolar uma coisa da outra, mas o nosso foco, nós somos um grêmio esportivo, né, mas que na realidade é um clube de futebol, a nossa paixão é o futebol. Esse é o nosso objeto maior. Só que eu tenho também acho que todos nós, não é eu, todos nós temos uma visão de que na medida que nós fortalecer em todos os outros segmentos, o futebol vai estar cada vez mais fortalecido. Não tem como por exemplo, o estádio agora, né, que está para ser construído. Isso é algo que nos dá uma condição para o futebol. O patrimônio, o Cláudio, que está, mando um abraço para o Cláudio, que está em casa com uma questão, um grande abraço, Cláudio. Ele também é do patrimônio, então a preparação do campo é para o futebol, tá entendendo? Tudo, no fundo, é para o futebol. Só que às vezes as coisas parecem que não são, não, é tudo para o futebol. Tu tem um CT, é para o futebol. Tu tem uma categoria de base, é para o futebol, tá entendendo? Então o nosso objetivo é o futebol, mas de uma maneira que a gente consiga ter uma categoria de base que possa fornecer jogadores para o futebol, para vender, sim, comercializar, ter recursos. Então, a visão o futebol é o nosso foco maior, entendeu? Mas exige, em termos de gestão, cuidados com todos os outros segmentos para tu não ser um navio andando de caída, como se diz na gíria, claro. De subida. Não, é uma visão bem objetiva, assim, sabe? Sim, não sei se eu consegui te responder. Não, o que eu quero dizer, talvez eu mesmo não tenha feito entender em claro, parece que o que mais te fascina, por exemplo, não é aquela pessoa que entrou porque tu quer comandar o futebol. Enfim, eu quero botar meu nome ali, sei lá, fulaninho de tal para jogador, enfim,
pelo menos me parece que tu assume a presidência querendo realmente fazer uma gestão como um todo, do que propriamente ser o cara pro futebol, você ter uma influência muito forte, talvez, no futebol. Não sei se tu concorda com isso ou não, pelo menos é o que me transparece, que tu não parece aquele presidente que vai dizer assim, eu vou contratar meio time, eu vou achar que tem que vir fulano, ciclano e tal. Parece que tu é o cara que não, minha função aqui é gerir o clube como um todo e vou buscar pessoas que eu acho que são capacitadas para trabalhar no futebol, seja no jurídico, enfim, nas outras áreas. Perfeito, é bem isso mesmo. Porque como o futebol, né, eu tenho convicção que tu entende o que eu estou dizendo, ele está num nível de profissionalismo muito alto, tá entendendo? Então, quando eu tenho algum problema de mecânico, eu levo no mecânico. Tá? Tenho problema de gripe, eu vou no médico. Então, o futebol tem algumas, hoje em dia, profissões que no século passado não tinha, né? Uhum. Então, tu não pode abrir mão de ter um futebol fortalecido, com comissões técnicas qualificadas, com vice de futebol, diretores entendendo essa questão. Isso é impossível um clube de futebol sobreviver sem ter um futebol forte. Mas só que o futebol forte, ele passa por uma categoria de base forte, ele passa por uma questão financeira, administrativa forte. Tá entendendo? Ele passa por um patrimônio de estrutura de treinamento, estrutura de campo, de jogo, como o nosso estádio, tá entendendo? Sim. Eu concordo contigo. A minha visão eu posso estar até equivocado, eu posso daqui a 2, 3 anos dizer que, olha, a minha ideia não consegui, mas a ideia é trabalhar em termos de conjunto, para tornar o clube fortalecido em todos os quesitos, tá entendendo? Não, como diz, né? É bem isso mesmo. Porque a visão tem que ser sistêmica, né? Sim. Eu tenho essa visão. Pessoal, foi profissional durante muitos anos, é sistêmica. Não? A gente não pode, quando tu ia para fazer uma manutenção numa subestação, eu vou lá fazer mas qual é o equipamento? É um disjuntor ou é transformador? É um transformador. Então tem que levar um TTR, tu tem que levar tal coisa, tá entendendo? Tu tem um conjunto de coisas específicas, não é uma subestação como um todo, mas às vezes tu vai num lugar, naquele lugar tem que ter os equipamentos daquilo ali, porque daqui a pouco tu chega assim. Então essa experiência de vida pessoal, esse carinho que eu tenho pelo mais querido, né, é colocar nos limites da minha competência e com a ajuda dos meus vícios, né, é que todo mundo entenda que a gente tem que trabalhar para o clube como um todo, né, e se vê cada um na sua, né, mas trabalhar com uma visão sistêmica e não segmentada. Tu tem especialidades que tu vai discutir com a especialidade, mas depois comunica aos outros como é que foi feito, né? Vai todo mundo crescer, vai todo mundo aprender, porque é por aí. Singelamente, né? Sim. Essa visão que eu tenho. Foi a visão, pelo menos, que aparentava, porque eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o Montanelli, quando tu fala não Montanelli, tu sabe que o Montanelli gosta do futebol, é um cara que se fosse presidente, vice de futebol ou outro vice, ele gosta de estar ali, né, no futebol, até pelas experiências que ele teve, enfim, tantos anos de Brasil. E eu converso contigo, por exemplo, eu já sinto, não, o Newton quer ser um gestor como um todo, assim. Claro. Vou dizer, se fosse numa empresa privada, tu seria um CEO hoje em dia, entende? É essa visão que eu vejo, mas tem uma visão mais macro de tudo e não te, vamos dizer assim, não é uma paixão, não seria um vício para ti o futebol, assim, eu quero entrar no presidente do Brasil porque eu quero comandar o futebol, entende? Não, com certeza. Até porque o segmento que a gente compôs, né, que é o Montanelli, né, tem o Egoto e o Giovanni Pérez e tem uma comissão técnica que eles vão trabalhar, que a gente vai trabalhar em conjunto, né, entendeu? E dentro sempre de um plano de trabalho e de objetivos, né? Mas a responsabilidade do futebol é dele, assim como do financeiro vai ser o Renato, como do jurídico vai ser o Zequias, entendeu? E cada assunto é um flash, né, como diz aquele dizendo, é muita coisa. Então, se eu for querer me focar só em alguma coisa, daqui a pouco passa um elefante do meu lado, né? Então, o gestor, quando eu tenho que estar bem atento às questões, mas é daí que a profissionalização dos segmentos é importante, né? Porque, como tu sabe melhor do que eu, tu é um estudioso, eu acompanho, te acho uma pessoa assim que também que vê futebol de uma maneira não só apaixonada, mas
o máximo possível de estatístico, de científico, né? E tem mesmo, né? E tem, o nível de profissionalismo existe isso. E eu vou ser, com certeza, o futebol, mas terão subordinação até estatutária, né? Porque quem assina na esquerda é o presidente, mas as responsabilidades civis e tudo mais são do presidente, então nós não podemos ser assim, tão apaixonado por tudo. A gente tem que ser um máximo de capacidade de gerir olhos. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Esse é o trabalho não é tudo sim, né? Também Sim, não é sim. tudo não, né? E o futebol ele tem uma imponderabilidade que é muito difícil. Ele tem uma impessoalidade também muito forte, que para mim é uma coisa que me surpreende. Mas o futebol é resultado, né? E só que também é resultado, mas dentro de um trabalho. Porque ninguém tira 10 sempre, ninguém tira 0 nunca. A média que Sim, vale. Então tem sim. que ter capacidade de projeto de médio e longo prazo. Assim como a gente temos dívidas de curto, médio e longo prazo, o planejamento também tem que ser de curto, médio e longo prazo. Né? E para isso está dentro de mim, sabe? Eu falo assim Sim. como, desculpa, tá falando daqui a pouco, não sei se é o teu objetivo, mas eu falo Não, de não, uma é coisa que está exatamente, é para tá dentro de conhecer. mim isso, está dentro de mim isso. Assim, uma coisa que para mim é como tomar um café, uma coisa que tá dentro de mim essas questões, porque a Sim, minha claro. vida sempre foi assim, a nível profissional. Eu não, como dizia o Cebola e o Clemente, assim, eu nunca fui o mais malandro, mas também nunca fui o mais trabalhador. Eu sempre fui trabalhador mediano. Claro. Beleza? Então a gente não é nem mais nem menos. A gente só que cada um tem as suas características. E dentro desse processo pro futebol, Newton, a gente sabe que tu vai pegar uma temporada quase começando, né, com gestão, e acredito que vocês já devam estar conversando para não sair do zero, né? Então, assim, O quanto passa por essa atual comissão técnica, o quanto passa principalmente por Felipe Gil, né? Que eu acho que é uma dúvida que pelo menos a gente sempre escuta dos torcedores, se o Brasil já procurou o Felipe Gil para pensar com ele também um projeto para frente, ou tu vai esperar realmente acabar uma Série B? Como é que tá essa situação? não, a minha vida hoje é importante destacar, hoje o gestor do clube é o Ricardo, mas eu já tenho ideias gerais, já, né? E passo assim por profissionais de alta qualificação. O clube hoje tem profissionais de alta qualificação. E todo profissional de alta qualificação, é importante continuar com a gente. A gente planejar um clube, como eu te falei, eu não vivo na minha vida por solavanco, ou por pilha de rede social, ou por pilha de torcedor. Isso aí acho que eu sou um torcedor do clube, então, já que passar a gestão para nós, né, eles têm que entender de que a gente tem a responsabilidade de gerir um clube, a paixão, mas a gestão do clube. E esses profissionais que tu falou são de alta qualidade. Não tem como tu não ter ao teu lado pessoas de alta qualidade, tá entendendo? Como o próprio Felipe, como o próprio treinador do Brasil, como a comissão técnica. É que o futebol tem determinadas características que extrapolam, mas eu vou trabalhar sempre com a tranquilidade, com o planejamento Uhum. de curto, médio e longo prazo, isso sim. E por contingências da vida, às vezes acontece de reavaliações e tudo mais, e de confirmação também. Sim. Entendeu? Eu não gosto eu trabalhei 36 anos, entendeu? E às vezes a gente é avaliado diuturnamente, tá entendendo? Então, é da vida isso. Eu não vejo problema mas com certeza, a gente tem uma ideia de continuidade de trabalho vencedor. A gente olha, segue essa linha que nós vamos ir, então nós temos que seguir. Né? Sempre tem os grilos falantes, tem os boi corneta, isso é da vida. Mas tu tem que ter a concepção de trabalho. Por isso é que no coletivo tu consegue entender melhor, e não no individual. Né? Porque a responsabilidade ela não é compartilhada, ela vai ser do presidente. Mas eu estou me cercando de pessoas porque a gente que minimizar ao máximo a possibilidade de erro, né? As Sim. assertivas têm que ser mais qualificadas. Mas todo mundo tem que puxar para o mesmo lado, tá entendendo? Deixar ranços, deixar conceitos pessoais, preconceitos, né, que a gente se Uhum. diz, né? Mas é dentro disso, claro. Nós não podemos pensar num clube como se o clube, o Vinícius. Eu estou te dizendo uma coisa assim que essas viagens que eu tenho feito, o clube Grêmio Esportivo Brasil, que aí tem essa
esse mérito que todo mundo tem ônus e bônus, né? Então não vai ser diferente. O bônus de nós estar disputando uma Série B, um segmento altamente competitivo, profissionais altamente é muito grande, né? Tu tem uma comissão técnica, uma avaliação de tática, de movimento, de marcação, de ocupação de espaço. Isso aí é uma coisa que no século passado tu não tinha isso, né? Hoje tu tem que ter avaliações médicas. Hoje em dia tu tem fisiatria, tu tem um conjunto de profissionais trabalhando. Então o futebol é algo complexo, tá entendendo? E que trabalha com o ser humano, que é mais complexo ainda. Então a gente tem que, dentro dessas complexidades, tentar maximizar as potencialidades e minimizar os problemas, né? Esse é o trabalho coletivo. Para mim, isso aí eu estou falando assim para ti, tranquilo, de sangue, porque é assim que tem que ser. Não vão ir nunca para uma reunião de administrativa de financeira, não, porque eu não acho nada, vamos ver quais são os números, o que está acontecendo, qual é o plano de trabalho, por exemplo. Vai ter assim, vamos seguir assim, vamos seguir assim. Sabe? Mas porque ali tu trabalha com homens, né? Trabalha com profissionais, então tu tem que respeitar o profissional. Uma das palavras que eu uso na minha vida pessoal, só para completar é o respeito. O respeito tem que estar num ponto, primeira coisa, respeito. Não ficar dando pegadinha, não querendo tirar coisas. Não, isso para mim não existe. Para mim não existe. Não existe, não. Entendeu? Então, sejamos o que é? É isso. Então vamos discutir, vamos fazer, mas não com pegadinha, ele de fofoquinha, ele disse, ela disse. Isso não existe comigo. Não existe na minha vida pessoal, não existe. Né? Profissional muito menos. Entendeu? Eu sou uma pessoa, até a minha esposa gosta comigo, pô, Nilton, tu te dá bem com todo mundo, mas todo mundo sempre com cara feia contigo. Não, é que eu brinco quando tem que brincar, quando tem que trabalhar, tem que trabalhar. Só isso. Tu chega na minha casa lá, eu e meus netos rolamos no chão lá. Eu sou criança com eles, mas eu não posso ser infantil. Não posso deixar de fazer artes para que se queimasse, se machucasse. Né? Então eu tenho essas coisas assim, eu sou muito chato nesses critérios, mas eu não trabalho com muita. Não sou melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém, mas eu tenho meu jeito. E eu gosto de trabalhar com pessoas. Mesmo com essas complexidades, eu gosto de conversar. Minha formação é dentro disso, mas não vem com coisinha, comigo não pega. Até porque o negrão de vila, se tu for. Se a gente não brigasse com um pedaço de pau, atirar uma pedra, a gente toma conta do cara, né? Sim. Então, numa profissão com essa responsabilidade, e quem trabalhou comigo sabe, mas vai ser a mesma coisa. Eu sou o Nilton contigo, Vinícius, conversando nessa entrevista, vou ser o Nilton tomando um chopp contigo, vai ser o Nilton andando de bicicleta conversando contigo. Eu não crio um personagem que eu sou. Eu sou nada, eu sou o filho da Tereza Suíça, pai da Nil, neto, né, esposa, esse é o Nilton. Então, e o futebol tem muita vaidade no meio, né? Então todo mundo quer dar o primeiro grito, fui eu que disse. Não, comigo tu esquece isso, nunca fui eu, pode ter certeza disso. Então, tu falou que voltou para os livros, né? Assim que vira presidente, que tem buscado estudar sobre futebol. O que te chamou mais atenção nesses estudos? O que te surpreendeu mais? Que tu achava que era de uma maneira e que não era? E, enfim, que tu tem conseguido descobrir através do estudo, dos livros, enfim, dos cursos. Agora é mais online, no caso, do que livro físico. Mas que te surpreende, assim? O que tem te chamado a atenção? A questão de preparação das equipes. Porque, como para mim era muito familiar, né, administração financeira, gestão, isso aí é muito mais a questão de preparação de equipe, formação de atleta, questão medicina esportiva, tática, a formação do atleta como tudo, as avaliações que tu tem de atleta, que tu tem aspectos psicológicos, de potencialidades, características de jogo, é muito forte. Isso para mim me surpreendeu, assim, o nível de profissionalização que hoje as equipes têm. Então, quando tu vai numa categoria de base, tu tem, as avaliações são sistêmicas, né? Se é destro, se é isso, qual é a potencialidade, como é que é a questão psicológica, como é que é as assertivas dele, comportamento dele dentro do clube, dentro da parceria. Então, ali, porque na realidade tu tá fotografando um ativo, né? Tu tá pegando todas as informações
das potencialidades daquele ativo. É uma coisa um nível assim muito, me surpreendeu o grau de complexidade, por isso tem que ter profissionais de qualidade trabalhando. E o futebol também, postura tática, né? Porque eu sou do tempo de ver o WW, né? Que é a formação WW, desde a década de 70. Hoje tu tem funções que daqui a pouco tu joga sem centroavante, tu joga com laterais de uma posição, mudou essa dinâmica. E tu vê no televisão, né? Depois tu pega os estudos assim, do futebol, ocupação de espaço, né? Me surpreendeu, porque eu sempre fui um assistente de futebol pela televisão, né? E é muito limitado tu ver televisão, né? O primeiro time que eu vi em Porto Alegre jogar com postura, quando saía de bola e quando voltava, foi um time do Inter com o Enio Andrade. Eu fui num jogo de futebol e vi assim, que parecia aqueles bonequinhos de videogame. Quando o time adversário com a bola, eles corriam assim, né? Eu tenho que correr lá com aquele quadradinho. Isso eu vi na década de 80, 70, 80, tá entendendo? Eu digo, é bonito tu ver um campo de futebol, esse tipo de movimento. Aí dali eu já comecei a gostar, mas não com... Quando, agora em agosto, houve essa questão da nossa chapa, essa eleição, eu procurei a CBF com relação da academia. A CBF tem um curso de academia. Sim. Só que a inscrição era até agosto. Eu digo, por que eu não sabia que era o curso, que eu ia ser presidente? Porque eu já teria me inscrito em agosto, né? Mas aí já perdi. Então, vai ter o ano que vem esse curso, já mandei contato, né? E vou fazer. Porque na pior das hipóteses vai servir para mim, tá entendendo? Mas eu quero que seja serviço do clube, essas informações, né? E aí estou fazendo alguns EADs também, né? Que hoje em dia tem muito papiro. Agora eu estou no hotel aqui também. Eu tenho o hábito de ler muito, assim. Às vezes eu não entendo. O orelhudo, às vezes não entende que lê, né? Eu tenho essas dificuldades. Né? Mas eu gosto. Mas realmente, se eu tivesse planejado de que em janeiro, fevereiro iria concorrer a presidente, né? De uma maneira mais forte, como de fato ocorreu só a partir de agosto. Eu em setembro fui ver que tinha encerrado em agosto, já vi. Eu digo, mas como é que eu não vi? Eu me martirizo até hoje, né? Porque tu tem que ter capacidade de pegar um clube como o nosso, com conhecimento. Acho que os torcedores do Brasil precisam disso, tá entendendo? O clube precisa disso. Então eu estou fazendo quase que uma obrigação. Algo que eu já deveria ter sido feito antes de chegar a ser presidente. Como eu não fiz, eu tenho que fazer agora. Tá entendendo? É tranquilo para mim isso. Mas acho que é uma preparação que todo mundo deveria ter. Sim, mas pelo menos no cenário geral que a gente vê, não é todo mundo que busca, né? Porque apesar de ter muitas áreas semelhantes, como tu falou, administração, finanças, enfim, seja tudo, ela dentro do futebol ela acaba tendo as suas peculiaridades que acabam tornando uma indústria diferente, né? Acaba sendo uma indústria separada. Não, mas por que nós voltamos a jogar futebol num processo desse? Porque é uma indústria. A indústria exige retorno, exige compromisso, né? E realmente, porque é bem por aí mesmo. Mas eu lamento não ter me inscrito, né? Até um curso caro, né? Mas aí eu ia fazer em 10 vezes, né? Mas o que quer dizer? Mas é uma coisa que eu não posso estar ali porque para mim o título, ser presidente do Brasil, não é um título honorífico, entendeu? Isso é uma responsabilidade, né? Título honorífico, eu nem sei se eu tenho. Não tem nenhum. Sei, sou pai da Nilva, é um título para mim. Né? Mas é uma responsabilidade. Então, para ter essa responsabilidade, tem que procurar informação onde? Os profissionais que trabalham na área, com a questão para procurar, eu sou muito humilde nisso aí, eu sou muito correto nessa parte, eu não sei, eu pergunto. Mas o Grêmio Esportivo Brasil, o torcedor do Brasil, ele exige de mim uma capacidade que eu tenho que buscar ela. Se eu acho que eu não tenho, como é o meu caso, eu tenho que estudar. Entendeu? E usar um pouco da minha experiência de vida dentro desse contexto. Me cercar de pessoas que têm o mesmo sentimento, a necessidade e tocar ficha. Mas realmente, eu lamento não ter começado esse processo, e ele é sempre presencial, né? Mas estou fazendo outros cursos, já fiz alguns workshops, já fiz
tenho as minhas anotações, depois eu chego no clube, converso com os profissionais, vejo perguntas, e assim vai indo. É um aprendizado da vida, né? Mais um aprendizado. Mas não é uma coisa, pode ter certeza disso. Para mim, ser presidente do Brasil não é um título honorífico, é uma responsabilidade. Sim, E por isso que eu tenho que ter capacidade de gerenciar. E dentro dessa responsabilidade, tu vai ter que conversar com uma nação, né? Com uma massa que é movida por paixão, né? E muitas vezes não vão ver ou não ter acesso, enfim, mas não vão acabar não olhando os processos até a bola entrar ou não entrar, bater na trave ou entrar, enfim, ser gol, ganhar ou perder. Como é que tu está lidando para conversar com esse torcedor, né, para ter esse relacionamento? Porque a gente sabe que vive numa pandemia, a probabilidade de tu assumir a presidência ainda sem torcedor no estádio é alta, né? Porque a gente não tem uma previsão concreta de vacina que vai chegar aqui. Mas como é que tu está te preparando e como é que tu vê esse desafio de ter que conversar com um torcedor, talvez num primeiro momento ainda distante, sabendo que tu vai precisar fazer N ações e, enfim, hoje o futebol já não pode depender mais só do torcedor que compra ingresso ou paga mensalidade, né? A gente sabe que tem outras vertentes até para buscar fonte de renda ou não, mas mudou completamente, né? E a pandemia acelerou essa mudança de visão do futebol e eu até dou um exemplo. Hoje, se tu conversar com qualquer gestor de alto nível, ele vai dizer que o futebol não concorre, que o Brasil não concorre mais com Pelotas, Caxias, com Grêmio, com Inter. Ele concorre também com o Netflix, ele concorre com a Amazon, ele concorre, com todos os segmentos do entretenimento. Como é que está sendo para ti? Como é que vai ser para ti esse pensamento em relação com o torcedor? Tecnicamente, assim falando, tá? Desculpa. Tecnicamente falando, nós vamos criar a figura da ouvidoria do clube, tá? Uhum. E essa ouvidoria vai ser ligada diretamente a mim, porque a ouvidoria ela não pode ter filtros, não pode estar dentro da gestão, porque há sempre uma justificativa disso ou daquilo, disso, daquilo, e as informações têm que chegar direto no presidente, para poder, então em termos técnicos de procedimento, essa questão de ouvidoria. Nós temos ao mesmo tempo uma questão de marketing, que é o que está me deixando extremamente arrecadação para o clube. O gestor, como presidente, ele tem que trabalhar com arrecadação. Então, vender, no bom sentido, o espaço do nosso maior patrimônio, que é a nossa camiseta e o nosso tratamento, valorar ele de maneira qualificada, tá entendendo? Porque nós somos um time que temos hoje uma assertiva nacional, e nós temos que ter valores também, dentro da sua proporção. Aí todo mundo fala muito no mercado, é questão de mercado mesmo. O mercado impõe custos, né? Impõe valores. Então o Brasil hoje é um clube de Série B que tem que valorar muito forte o nosso manto sagrado. Então esse é o trabalho. Outra questão, a questão de sócio. Nós temos que ter, através da ouvidoria, nós vamos ter o retorno do sócio. É um incremento de sócio muito importante, porque hoje o sócio-torcedor, sócio do clube, ele há de ser, na nossa gestão, como o nosso único e o mais importante financiador do clube. Vai ter outras empresas, né, essas coisas todas, mas nós temos que criar dentro do clube que a nossa paixão pelo clube seja de uma forma de que nos dá garantias de financeiro de ter times competitivos, né? Tem melhorias na nossa infraestrutura, que é, como eu te falei, tudo é para o futebol. A base é para o futebol, né? O campo é para o futebol, né? O estádio. Por exemplo, agora nós vamos ter, daqui a uns 2 meses, 3 meses, estive conversando com o Rafael da Porto 5, nós vamos ter a reinauguração, né, do estádio nas últimas, que estou criando uma comissão já, né, mais adiante eu já falei com as pessoas, nós vamos ter que sentar essa semana, de trabalhar com a reinauguração do novo Bento Freitas. Então ali vai ter que ter um trabalho de marketing muito forte, busca de novos sócios, vai ter 2 dias de evento, porque não pode ser um evento, é o evento. Sim. E desde o jogo contra o Flamengo nós não jogamos mais nas condições, né? E aquele estádio só tem sentido se estiver cheio, se tiver a nossa aquela resenha antes do campo, fazer um churrasquinho, entrar. O nosso torcedor ele tem
peculiaridades diferentes. Então a gente não pode perder essa raiz. Porque acontece, hoje um clube pode se transformar em empresa. Mas o patrimônio do clube é a nossa torcida. A gente não pode esquecer dela. Entendeu? Nós não podemos virar uma empresa hermética, entendeu? Com soldadinhos, certinhos, tudo bonitinho. Nós somos do pequeno, nós somos torcedor de tomar cerveja, entendeu? Passional, aquelas coisas todas. É isso que nós queremos. Tu está falando com um cara que é assim. O Brasil há muito tempo, quando ele entrava, me dava taquicardia, entendeu? E às vezes me dá também, ultimamente. Mas então, estou dizendo que é uma coisa muito... Eu tive um senhor que conheci, ele me apertou a mão, uma coisa muito... Aí eu comecei a ver a dimensão que o clube, que a gente representa. Então, essa responsabilidade é essa. O torcedor, ele tem que entender de que nós, como gestores, temos que trabalhar em termos de resultados, tanto financeiros, administrativos, jurídicos, principalmente do futebol, mas ele tem que estar junto. De que forma estar junto? Esse processo esse torcedor que até hoje está pagando, tá entendendo? Ele tem que ser cumprimentado, ele tem que ter um carinho, ele vai ter que ter um afeto diferenciado, né? Busca de novos sócios, de que forma? A gente não podemos ser, eu fiz, porque às vezes quando um projeto é pessoal, ele vira pessoal, e esse projeto tem que ser de grupo. O grupo tem que entender a mensagem, tá entendendo? Nós temos que ir nos bairros, nós temos que ir, o clube tem que estar aberto para as pessoas, tá entendendo? Para poder se apropriar do... Imagina agora fechando aquele estádio, né? O novo Bento Freitas, a alma já está ali, tá entendendo? A gente tem que fazer essa questão. Então, é muito complexo, como tu disse, mas para mim se resume em termos de atividade, tem que ser feito com esse foco. Então, ali o torcedor é realmente um trabalho forte em relação ao sócio, torcedor, sócio, que ele se associe na forma, da capacidade que ele possa ter, entendeu? Vai ter uma ouvidoria para o clube, tá entendendo? E o estádio só vai ter sentido cheio, porque não adianta nós fazer um estádio só para a VIP, né? Não, a VIP vai ter que ter o espaço deles, vai ter que ter sim, eu concordo contigo, mas a setorização, aquelas questões todas do clube, tu tem que ter, porque o Brasil ele é complexo, mas a massa do Brasil ela é de origem popular. Tem isso como missão trazer essa massa popular de volta, porque a gente sabe que a radiografia do Bento Freitas mudou com o passar do tempo, até porque o futebol ficou muito mais caro, né? Não, olha, se tu fizesse essa pergunta lá no início, o mais difícil para mim é isso. Né? Não faz sentido eu ser um presidente, ou nossa equipe, nós sermos a comissão, vamos assim, eu ser presidente de um grupo com todos os vícios, né, que tem que ser identificados com o clube, e nós não chamar a massa do Chavante. Não há sentido. Se nós não buscar encher o estádio, não faz sentido. Não faz sentido nós ter o Brasil. Porque aí vai ser uma outra coisa que não é o Brasil. Tá entendendo? Aquele estádio nós temos que chamar. Nós temos que ter mecanismo, forma, porque não tem nada pronto, né, Vinícius? Essa é a dificuldade. Então nós temos que ser criativos. Mas nós temos que chamar assim. Porque, por exemplo, quando eu era jovem, durante o período que eu fiz o ginásio, eu entregava vianda, e com o dinheiro que eu recebia no sábado, é que eu reservava um pouquinho para o jogo do Brasil. Aí às vezes eu não ia por falta de dinheiro, mas eu ficava acompanhando o jogo no rádio. Hoje, quantos Newton tem, né? Tem muitos Newton. Tá entendendo? Uma vez eu vi um senhor de bicicleta acompanhando na fresta ali da João Pessoa o jogo do Brasil. Eu digo, tinha impossível. Eu fui lá um dia, eu digo, tinha impossível ver. Mas ele estava de bicicleta, uma pessoa que sai de bicicleta da casa para assistir um jogo e esperar o garrafão para entrar de bicicleta, esse cara é mais torcedor que eu. Então tu tem que buscar esse torcedor. Eu não vejo, tá entendendo? Tu tem que... E as pessoas vão ter que entender, não, porque é muito barato. Por favor, não, mas nós temos que chamar, eu pode ter certeza disso. Sim. Essa é a minha grande missão, por isso que a gente tem que ter, quem puder ser sócio, valorar as nossas... Como é que tu está pensando nisso? Né? Então já vou te dizer. Tu valorando o nosso manto sagrado, com bons patrocínios, com financeiro, bom no sentido financeiro. Sim. Que nos dê suporte para determinadas contratações, pagamento de folha e tudo mais,
tu poderá ter determinadas promoções com custo, né, mais acessível. E o sócio que pode pagar tem que entender que ele é sócio, mas ele não pode ser elitista, a ponto de não querer que tu tenha um jogo X sem promoção. Né, tá entendendo? E a gente trabalha com esse sentimento do ser humano. Isso aí é difícil. Mas é um desafio, sim, Vinícius. É manter, chamar a nossa base social, né, os negrinhos da estação, como diziam, né, o pessoal. Porque antigamente o garrafão era o não duplicava, mas era um terço da população do torcedor do Brasil até um garrafão. Sim. Eu duvido que alguém que se tivesse dinheiro não ia assistir o jogo. E não assistia porque não tinha dinheiro. Então ele tinha lá 5 pila e esperava o garrafão para colocar os 5 pila para ajudar o clube, tá entendendo? Se ele tivesse, ele teria esse raciocínio que eu tenho. Eu posso estar equivocado, mas uma pessoa que vai para frente do estádio esperar o segundo tempo entrar, ele não tem dinheiro, ele não tem recurso. Né? Ele tem a paixão pelo clube, né? De sair de casa para fazer isso. Né? Esse é um desafio grande. Olha, vou te dizer, não é pouca coisa isso. É pouca. Pra gente já ir encerrando, não tem como não falar, eu quero sobre a base, né? Tu citou várias vezes no momento de ter um CT, enfim, a formação que te surpreendeu de atleta. O que tu pensa de base? Eu, pelo menos na minha visão, acho que a base do Brasil começa a dar frutos bem interessantes e eu sei que o investimento é baixíssimo em comparação aos grandes clubes, né? Da Série B, por exemplo, se pegar um Avaí ou pegar, enfim, Chapecoense, América, nem se fala, mas até perto de outras equipes de um porte mais parecido com o Brasil, o investimento ainda é baixo. O que tu está pensando para a base? Que visão tu acha que tem que ser para formar? Que tipo de atleta o Brasil precisa formar? Enfim, qual é a missão da base Chavante? A base Chavante é a base mesmo. É a base, tudo. Vamos pegar termos de definição de palavras. Palavras têm significado. Então, base. A base é a base. É o que dá sustentação para muita coisa, né? Então, no futebol, sem ter uma base, né, que a gente utiliza como se fosse aqui no atleta, a base é a sustentação do clube. Ela é um ativo do clube, ela é onde o clube pode utilizar na comercialização de direitos contratuais recursos para toda a equipe, né? Uhum. De que forma a gente está trabalhando? Hoje o nosso vice é o Patinho, Jorge Moro. Sim. Nós já estivemos conversando, o Brasil agora em novembro vai participar da Copa do Brasil em Roraima, sim, da Sub-17. Imagina, vamos do Chuí ao Iapoque. Uhum. E a CBF dá 2 diárias. Lá eu conheço Manaus e Porto Velho, não conheço... 38 graus a previsão lá, não? É 40 graus na sombra e cai umas trombas d'água a cada 20 minutos, às vezes, dependendo do período, que é um pavor. Parece que vai destruir o mundo. É a chuva da floresta que eles chamam. É um pavor. Mas então tu verifica. É um mérito que o clube conquistou dentro de campo. Então nós temos que ir lá jogar e vencer e trazer isso. Em termos de estrutura, nós temos uma categoria de base, né, que nós já estamos conversando também. Nós vamos ter a Copa São Paulo, né, que ainda, embora esteja marcado algumas indefinições, mas ela vai sair, não se sabe de que forma, né, e estruturar ela para o ano que vem, tá entendendo? Uma sub-20 forte, uma sub-17, e estruturando. A base é bem essa palavra, a base é a base. A base ali é o nosso maior, entre as características de arrecadação, a base, a categoria de base, ela é sim uma fonte de recursos para o clube. E ela tem que ser muito bem cuidada. Ela não é custo, ela é investimento. E todo investimento, se tu for pegar a taxa interna de retorno de um empreendimento, é de 2 anos, 3 anos. Dentro do modelo de negócio é isso. E um clube não é toda árvore que dá frutos todos os anos. Mas uma base bem estruturada, com bons coaches, bons olheiros, que consiga fazer boas seleções de jogadores dentro das suas características, né? E o nosso jogador tem uma característica, mas hoje as características do jogador já estão mais regionalizadas e universalizadas, né? Mudou também esse perfil, sim, de tipo de jogador, altura de jogador, técnica de jogador, e nós somos um time, nós somos da região sul, mais ligado ao Uruguai e Argentina, que nosso time é mais impacto, força, né? Características. Hoje as coisas já estão mudando a formatação de ter quase um padrão de perfis de jogadores,
mais equilibrado que vai atingir o mercado como um todo. Então, isso é estudo, né? Isso é trabalho, né? Isso é científico. Então, a nossa base vai trabalhar nessas características. E quando as primeiras reuniões que nós tivemos, né, com relação à presidência do Brasil, o meu foco sempre foi a base. Né? E a base, ela é realmente a estrutura vai nos poder trazer vários benefícios, né? Porque nenhum clube que pode abrir mão de ter base. Se não tem base, tu vai contratar onde? Vai ficar na mão de empresários, de contratação externas, né? Então, nós temos que ter uma base onde que tem um modelo de jogo alinhado com o profissional, entendeu? De treinar com profissionais, jogar com profissionais, ter aquela convivência qualificada, que tu vai qualificando os jogadores, e daqui a pouco apareceu lá um Vinícius lá, tem nome de jogador, né? Vinícius, daqui a pouco vai sair um Vinícius que vai poder treinar, daqui a pouco vai ser um treinador, vai ser um jogador, mais um, daqui a pouco pode ser comercializado a nível nacional, internacional. Mas é um trabalho muito forte. A base são olhos muito, muito atentos para a base. E recurso, porque como tu disseste, o custo de uma base, se tiver autossustentação como unidade de negócio, ele pode gerar muitos recursos, entendeu? Mas só que enquanto a unidade de negócio, a base, não tenha seus retornos financeiros, o clube vai ter que bancar. Por isso nós precisamos de bons patrocinadores no sentido financeiro, entendeu? Sócio para poder sustentar. E como eu te falei, a coisa ela é sistêmica, né? Ela é uma coisa e outra, né? Ela não está tão sozinha no contexto. Mas a base é um foco, tanto quanto porque a base é do futebol, né? Então, tu pode ter uma estrutura de base, um jogador de oriundos, com a categoria de base diminui os custos, às vezes, do próprio profissional, em termos de plantel, enfim. São todas ideias consagradas e não tem nada de novidade que eu estou dizendo, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Beleza. Nilton, eu quero te agradecer pelo tempo e pelo baita bate-papo para conhecer um pouco mais os teus pensamentos e a visão, né, do que tu pretende implementar na gestão do Brasil e, claro, te desejar sorte no comando nessa missão e que o Brasil continue crescendo. Olha, Vinícius, eu tenho um hábito, eu não tenho rede social, eu me distancio muito, e não é de hoje, né, de muito tempo, mas esporadicamente eu dou uma olhada assim, e tu é um dos profissionais que eu tenho acompanhado que tem uma leitura mais atualizada do que é o produto futebol, tá entendendo? Então, isso é o mérito pessoal teu, né, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já li às vezes, eu digo, pô, interessante isso aqui, porque às vezes eu dou uns pitacos, dar uma lida aqui e ali, né, mas eu não tenho o hábito de acompanhar, mas eu vejo que até as entrevistas, as poucas que eu assistia, os teus questionamentos, ele ultrapassa aqueles, por que tirou Beltrano, por que botou Ciclano? Tu não consegue fazer isso, tu consegue entender que a modificação tática foi diferente, o movimento estava diferente, então isso eu que estou chegando agora do Alegrete, né, dá para ver que tu tem estudo disso, né, então meus cumprimentos a tua. Tu é um jovem promissor. Obrigado. E essa profissão aí é muito... Porque às vezes as perguntas são muito simplistas, né? Mas é característica também do próprio recurso, né? E dentro dos meus limites, assim, eu fico à tua disposição não só de entrevista, o dia que eu estiver lá no clube, te convido para ir lá conversar, te apresentar o segmento que a gente tem. Esperando, porque né, essas coisas, quando puder voltar. Assim. Não, perfeito. Um dia há de voltar, como diz o outro, né? Mas isso é o mais breve possível. Mas também, diferente disso, toda vez que quiser me ligar, estou à tua disposição. Eu contigo aprendo muito. Eu gosto de conversar com pessoas mais inteligentes que eu, porque é a única maneira que eu tenho de aprender, porque comigo eu não aprendo nada. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, tá? Foi muito legal. Tá? Um grande abraço a ti, sucesso no trabalho. E hoje estamos aqui já ansiosos aqui para poder fazer vencer aqui, fazer um bom jogo em busca da vitória aqui em Campinas. Aqui. Eu estou aqui em Campinas, estou no hotel aqui. Então tá, muito obrigado, tá Vinícius. Bom. Valeu, um abraço. Desculpa, espero ter atendido a tua expectativa. Desculpa se eu fui muito prolixo. Não. Tá ótimo o papo.
Então tá, querido. Grande abraço a ti, Um a tua abraço. família, sucesso aí no teu trabalho, tá?